Um ponto importante quando se fala em lei penal no espaço, pessoal, é esclarecer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Falando em lei penal, aplicação da lei penal brasileira no espaço, tá? Nós estamos falando, sobretudo, e este é o ponto central, de considerações sobre a lei penal. O que isso quer dizer? Nós não estamos adentrando aqui a um terreno extremamente fértil de conhecimento, que é o terreno do direito internacional. Nós não estamos entrando em regras de extradição, em regras de deportação, nós não estamos entrando num regramento de ajuste convencional entre nações distintas para a definição de uma única lei a ser aplicada, né? De definição de um local específico de cumprimento da pena. Não. Estas regras que definem deportação, que definem extradição, que definem locais específicos para o cumprimento de uma determinada pena, que privilegiam a exclusiva aplicação de uma lei penal sobre outra, são regras de direito internacional público, tá? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo esse esclarecimento inicial? Porque, por vezes, há uma confusão entre uma coisa e outra, né? Por vezes, tenta-se dizer, olha, para ver se a lei penal brasileira aplica-se nesse caso, eu tenho que ver se não há uma sobreposição de uma outra legislação que terá prioridade na sua aplicação. Este raciocínio não necessariamente terá que ser feito neste momento. Por quê? Porque neste momento o que nós precisamos saber é se existe, de acordo com o Código Penal, uma hipótese de fazer aplicar a lei penal brasileira. E a consideração a respeito desta hipótese, dessa escolha do legislador pátrio, não necessariamente excluirá a incidência de uma outra lei penal de um outro país. Pode ser que alguém seja julgado por um fato criminoso de acordo com as regras brasileiras e também seja julgado de acordo com as regras mexicanas e de acordo com as regras norte-americanas. Eu posso ter a condenação de uma pessoa pelo mesmo fato no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Não há esta impossibilidade a priori, a não ser que, dentro de uma estrutura de convenção internacional, esses países tenham ajustado uma priorização de aplicação da regra de um dos países. Isso vocês vão estudar em direito internacional. Tá? Esta ideia de se conhecer convenções é uma ideia que está dentro, está posta no direito internacional. Aqui nós precisamos saber o seguinte, a resposta que nós temos que dar é a seguinte: quando que se aplica a lei penal brasileira? Em quais hipóteses? Como define o Código Penal? Tá bom? E existem duas grandes regras. Acho que a própria Thaís mencionou isso no finalzinho da aula passada, né? Nos dizendo o seguinte, que nós temos regras de territorialidade e nós temos regras de extraterritorialidade. Isso é muito simples. Territorialidade é a regra que envolve o cometimento de crimes dentro do território nacional. E extraterritorialidade são hipóteses que a lei prevê de aplicação da lei penal brasileira para crimes cometidos fora do território brasileiro. Sim, por vezes há um interesse do legislador pátrio em fazer aplicar a lei penal brasileira para crimes que ocorram fora do nosso território. E nós precisamos conhecer essas hipóteses, né? Conhecer esses detalhamentos. Por mais que isso possa parecer um pouco distante da nossa realidade cotidiana, da realidade cotidiana do direito penal, na verdade não é. Depois vou apresentar alguns casos que se tornaram célebres, que envolvem a questão do direito penal por uma perspectiva de contato com outros países e aplicação
de outras legislações simultâneas à brasileira, e vocês vão perceber um pouco do quão corriqueiro é este assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos passar ao primeiro ponto, vamos passar a primeira questão importante, que é a questão da análise da territorialidade. Então o Código Penal assim dispõe e o faz como um exercício claro de soberania, dizendo o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, veja, o Código Penal estabelece uma regra geral. Esta regra ela pode ser mitigada, ela pode ser modificada, pode ser alterada por convenções, tratados e regras demais de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, veja, por regra, aquele crime que for cometido dentro do território nacional justifica a incidência da lei penal brasileira. Mas o Brasil, ao assinar certas convenções, pode exceptuar um determinado espaço de seu território para não aplicar a sua legislação pátria dentro daquele espaço. Exemplo clássico, uma embaixada, né? Uma embaixada está dentro do território brasileiro. Então, nós temos aqui a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada da França, a embaixada da Alemanha. Esses espaços físicos, normalmente casas, né? Grandes casas ou grandes escritórios, estão dentro do território brasileiro. Mas o seu interior, né? O seu espaço interno, de acordo com convenções internacionais que foram assinadas pelo Brasil, fazem com que este interior seja considerado por convenção um território de outro Brasil, um território à parte, que não justifica lá dentro a incidência, a aplicação da lei penal brasileira. Então, por regra, tudo aquilo que acontece dentro do território nacional justifica a aplicação da lei penal brasileira, a não ser em casos excepcionais contidos em convenções internacionais. A partir dessa linha do artigo 5º, estamos falando do artigo 5º caput do Código Penal, para vocês pegarem o Código Penal, sempre Código Penal, né? Sempre bom ressaltar, já fizeram a leitura na aula anterior do artigo 1º, do artigo 2º, 3º e 4º, hoje nós estamos fazendo a leitura do artigo 5º. Então, aquele situacionamento geográfico dentro do Código. O artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem penas sem prévia cominação legal. O artigo 2º define as hipóteses de retroatividade da lei penal quando há uma abolitio criminis ou uma modificação da lei para melhor. O artigo 3º, aqui só revisando, né? Uma revisãozinha rápida. O artigo 3º fala das peculiaridades das leis temporárias e excepcionais quanto à aplicação da lei que passa a viger durante esse período de excepcionalidade. O artigo 4º define o tempo do crime a partir da ação, do momento da ação ou da omissão, né? E agora nós estamos lendo no Código Penal o artigo 5º, que diz, entre outras palavras, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E aí nós temos que entender um pouco mais este conceito, esta ideia a respeito de território, né? Nós não precisamos de um aprofundamento minucioso da geografia, mas nós precisamos de uma ideia inicial do que é considerado juridicamente como território brasileiro. E existe uma divisão que podemos extrair do próprio Código entre o território físico ou território real e território jurídico ou território ficto. O que isso quer dizer? Nós temos o nosso território físico, o nosso território real, né? Os nossos espaços geográficos propriamente ditos. E temos extensões do nosso território a partir de ficções jurídicas, a partir de definições normativas. Então, tenham em mente isso, que existe um território que é físico ou real, e existe um território que é ficto ou jurídico. Primeiro, vamos analisar qual é o nosso território físico ou território real, ok?
O nosso território físico ou território real, ele é composto pelas nossas terras, pelas nossas águas e pelo nosso espaço aéreo, o famoso terra, água e ar, né? Então, as proteções específicas das nossas divisas. Dentro do nosso território, nós temos divisas que são divisas molhadas e nós temos divisas que são divisas secas. Quando pensamos no momento atual, as nossas divisas, elas são muito precisas, né? Elas estão precisadas cartograficamente. Então, as divisas secas ou as divisas molhadas das águas internas, elas estão muito precisadas. Quando vocês forem estudar território em geografia, vocês vão ver uma série de peculiaridades, né? O porquê que certas divisas são escolhidas, ou evidentemente que já viram isso. Normalmente se escolhe uma divisa a partir de marcos geográficos, né? Rios, montanhas, certos espaços de desvio geográfico que tragam uma particularidade, para que você tenha uma noção exata da sua divisa. Hoje em dia, tudo medido minuciosamente por GPS, né? Hoje em dia, é tudo muito mais simples para você pré-definir essas divisas que são divisas terrestres. Então, as marcações de divisa bem delimitam o território brasileiro, tá certo? E como funciona a questão do mar, né? A questão do mar, ela tem uma peculiaridade, porque ela precisa de uma definição normativa. Até onde vai o mar territorial de um determinado país, né? Até onde eu posso estender a incidência das minhas leis. Muitas questões foram pré-debatidas no âmbito do direito internacional e existem zonas marítimas específicas que são importantes ao direito, né? Existe a ideia de zona contígua, existe a ideia de mar territorial, existe a ideia de zona econômica exclusiva e existe a ideia de plataforma continental. Então, são múltiplos os conceitos que, em tese, poderiam ser utilizados para a compreensão das normas aplicáveis dentro do espaço, que seria o espaço marítimo. A escolha no âmbito do direito internacional foi a de mar territorial, tá? Ou também de zona contígua, que traz a incidência da lei penal dentro do espaço de 12 milhas náuticas, tá? 12 milhas náuticas, mais ou menos 22 quilômetros. Então, por 22 quilômetros, a contar, vamos dizer assim, do território seco, ingressando ao mar, existem 12 milhas náuticas que serão consideradas como mar territorial. Para além das 12 milhas náuticas, há uma zona econômica exclusiva, que não interessa ao direito penal. Ao direito penal, para aplicação e incidência da lei penal, o que interessa são as 12 milhas náuticas, tá bom? Ou aproximadamente 22 quilômetros. Tranquilo? Então, este é o território brasileiro. E aí você deve estar pensando, professor, e como que funciona o espaço aéreo, né? O espaço aéreo ele é sempre correspondente dentro do modelo contemporâneo de consideração do espaço aéreo. Como assim correspondente? Você mede o espaço aéreo a partir da fixação de colunas atmosféricas simuladas. Você traça paredes ou colunas a partir das divisas secas e molhadas, vamos colocar assim, e o espaço aéreo fica exatamente acima dos espaços terrestres e dos espaços marítimos. Então, a regra contemporânea para a consideração do espaço aéreo é a regra das colunas atmosféricas. Antigamente utilizava-se uma regra de capacidade de bombardeio antiaéreo, né, até onde as defesas antiaéreas conseguissem chegar, mas em tempos em que os mísseis conseguem dar a volta ao mundo, isso não faria efetivamente o menor sentido, né? O espaço aéreo seria qualquer coisa, porque a capacidade de defesa ela se tornou muito ampla. Então, a regra contemporânea é a regra das colunas atmosféricas. Então, tudo que está dentro do mapa aqui
na parte marítima, indo até 12 milhas náuticas, é o nosso território brasileiro. Tudo que acontece aqui dentro, à exceção daquilo que for definido em convenções internacionais como espaços específicos em que não se aplica a lei penal brasileira, tudo mais justifica a incidência da lei penal brasileira. Este é o nosso território real, este é o nosso território físico, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Professor, tem uma dúvida. Quem está falando? É o Bruno, bom dia. Bom dia, Bruno, pode falar. Eu vou dar um exemplo já fazendo a pergunta, um exemplo bem meio idiota, para falar a verdade. Imagina. Se o território, vamos considerar o Brasil aqui, tem 22 quilômetros de extensão ali via mar, o que ocorrer após esse limite, então se eu pegar uma pessoa, colocar num barco lá e assassinar ela, teoricamente eu não tenho punição, seria mais ou menos isso ou nada a ver? Não, diferente. Na tua pergunta é importante, né, para você entender melhor a lógica. Mas é justamente o ponto em que a gente vai entrar agora, né? O ponto que a gente vai entrar agora é sobre o território ficto, ou território por extensão, ou território jurídico, né? Três nomenclaturas. Então vamos lá: território ficto, território jurídico ou território por extensão, que envolve justamente as embarcações e aeronaves, né? Quando você faz essa pergunta, me vem à cabeça uma propaganda que por um determinado tempo foi disponibilizada pelo Burger King, né? Em que eles pegam um barco, vão além das 12 milhas náuticas, chegam lá e começam a comer cheeseburger, dizendo: aqui tudo é possível, né? Aqui nós podemos fazer qualquer coisa, como se lá naquele espaço não houvesse lei, porque eles estariam nas águas internacionais, né? Eles estariam para fins penais para além do território do Brasil e não estariam em território nenhum, porque eles estariam num espaço internacional. Então, quando você fala isso, eu lembro um pouco dessa propaganda, dessa divulgação do Burger King, e para dizer: não, isso não é verdadeiro, né? Não existem espaços sem leis, vamos dizer assim, para você acessar, quase que com toda certeza, né? Esses espaços, você vai ter que estar dentro de uma embarcação ou de uma aeronave. E aí a lei penal brasileira, ela se ocupou dessa possibilidade, né? Se ocupou dessa situação em que as pessoas ingressem nesses mares internacionais, nesses espaços que não são necessariamente vinculados a nenhum país, para estabelecer o regramento de sua incidência. É como eu disse, outros países podem fazer de forma diferente, mas nada impede que duas leis sejam aplicadas ao mesmo fato, e depois nós vamos ver um pouco da repercussão disso. Respondendo a tua pergunta, Bruno, eu tenho que verificar, portanto, como a lei penal brasileira se aplica nessas hipóteses de território ficto, quando eu estiver diante de situações de embarcações e aeronaves. Então, eu peço que você me acompanhe aqui, porque agora eu vou responder a tua pergunta de uma maneira mais precisa, tá? E se ficar mais alguma dúvida, evidentemente que você me pergunta e segue para que o esclarecimento venha, tá bom? Então vamos lá. Respondendo ao questionamento do Bruno e indo ao próximo ponto, nós temos que conhecer, compreender também as extensões territoriais, os territórios que são os territórios fictos brasileiros, os territórios jurídicos brasileiros. E quando se fala isso, nós estamos falando em extensões de território, nós estamos falando de embarcações e aeronaves. E, mais uma vez, embarcações e aeronaves. Por quê? Embarcações e aeronaves, elas podem estar em diversos lugares, elas podem estar, as aeronaves, sobrevoando o mar internacional, né? Podem estar ingressando em outro país. As embarcações, a mesma coisa, elas podem estar no mar territorial de um outro país, elas podem estar no mar internacional. Então, nós precisamos saber como que a legislação brasileira, o Código Penal mais precisamente, resolveu escolher a sua extensão territorial. Em quais hipóteses, veja, essa é a pergunta que devemos fazer agora, em quais hipóteses embarcações e aeronaves
são consideradas como extensões do território brasileiro. Isso é muito importante, portanto, que eu saiba, que eu compreendo, tá? E é o que vamos fazer agora. Vamos entender estas hipóteses. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, a hipótese é a seguinte: existem algumas variáveis que depois a gente vai falar rapidamente delas, mas o aspecto central é o seguinte, e peço que me acompanhem aqui. Artigo 5º, parágrafo 1º. Então, quando vocês continuarem a leitura do artigo 5º, vocês vão ver que além do caput, na sua cabeça de artigo, ele tem outras duas partes. Ele tem o seu parágrafo 1º e ele também tem o seu parágrafo 2º. E o parágrafo 1º diz o seguinte, veja aqui, Bruno, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, então aquilo que eu falei para vocês, uma extensão, e é uma extensão criada pela norma, por isso que é ficto, por isso que é jurídico. Então, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves, brasileiras. E aqui, ó, a gente vai ver que existem duas divisões. Uma consideração será a respeito daquelas que são de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Depois eu vou ter aqui, ó, uma vírgula na sequência, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes, aquelas para fins comerciais ou que sejam de propriedade privada. E há uma divisão, portanto, de consideração a respeito delas. Com relação àquelas aeronaves e embarcações públicas, elas vão ser consideradas extensão do território brasileiro, onde quer que elas se encontrem. Agora, se forem embarcações e aeronaves mercantes para fins comerciais, particulares, aquelas de propriedade privada, que não estejam a serviço do Brasil, a serviço das Forças Armadas, a serviço da União, dos estados, dos municípios, elas vão ser consideradas extensão do território brasileiro quando estiverem no espaço aéreo correspondente ao alto mar, ou, no caso das embarcações, em alto mar. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que saber, extensão do território brasileiro pode envolver, voltamos aqui um pouquinho, aeronaves e embarcações, tá bom? Para além disso, eu preciso saber onde é que elas se encontram e se elas são públicas ou estão a serviço do Estado brasileiro ou se elas são particulares, se elas são mercantes, porque aí haverá uma diferença de consideração. Deixa eu pegar emprestado aquele mapinha inicial para vocês entenderem isso um pouco melhor. Imagine vocês que eu tenho uma aeronave brasileira, tá? Essa aeronave brasileira, ela é pertencente ao Exército. Estão me acompanhando? É uma aeronave brasileira do Exército. Tá? Ela, pelas Forças Armadas, ela é pública, ela está a serviço do Estado brasileiro. Se ela está estacionada aqui, e se quiserem ligar o áudio para ir me ajudando com as respostas das perguntas que eu vou fazer, vocês vão me ajudando, tá bom? Se ela estiver estacionada aqui dentro do Brasil, ela é considerada extensão do território brasileiro? Territorialidade. Perfeito. Ela ainda está dentro do território real, Ela está inserida dentro do território real brasileiro. Então, evidentemente que ela segue a regra de aplicação da lei penal brasileira. Quando ela sai e ela está no mar internacional, sobrevoando aqui o mar internacional, passou as 12 milhas, tá? Ela é considerada território brasileiro? Sim. Sim, ela é considerada território brasileiro. Quando ela ingressa aqui, ó, tá viajando, entrou aqui em Miami, na Flórida, tá? Tá dentro desse espaço aqui, entrou dentro do mapinha dos Estados Unidos. Ela é considerada território brasileiro? No ar, sim. Tá, se não tá pousada, nada, tá no ar. Não é? É, evidentemente que o é. Se ela fosse uma aeronave
mercante, se ela fosse uma aeronave particular agora, um avião de uma empresa brasileira. Vamos pegar aqui a Gol, né? Então temos aqui a empresa Gol, empresa brasileira, de bandeira brasileira, né? Ela saiu, está sobrevoando o mar internacional. É considerado território brasileiro? Por extensão? Sim. Sim. Se ela está sobrevoando um espaço aéreo de outro país, entrou dentro dos Estados Unidos, é considerado território brasileiro por extensão? Sim. Aí não, né? Porque se Não? ela for comercial, mercante ou particular, ela não segue a mesma regra daquelas que são públicas. Vejamos, portanto, mais uma vez, o que diz o artigo 5º para tirar essa nossa dúvida. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, primeiro, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Estas, sim, onde quer que elas efetivamente se encontrem, tá? Então, se forem pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas estejam, elas serão consideradas extensão do território brasileiro. Agora, aquelas aeronaves e embarcações que sejam mercantes ou de propriedade privada, elas serão consideradas extensão do território brasileiro no espaço aéreo correspondente ao alto mar e as embarcações no alto mar, entendeu? Quando elas ingressam no espaço aéreo de um outro país, elas não mais serão consideradas extensão do território brasileiro, por força do que diz o artigo 5º, parágrafo 1º. Existe uma regra de incidência, que na sequência a gente vai fazer menção a ela, que é uma regra de incidência, né, de extraterritorialidade condicionada. Quando eu tiver um crime praticado nessas aeronaves e embarcações que estejam em outro país, e lá estes crimes não tenham sido julgados, pode a lei penal brasileira vir a ser aplicada, mas não é uma regra de territorialidade, ok? Não é uma extensão do território brasileiro. As regras de extensão do território brasileiro são efetivamente estas daqui. E há uma ampliação do território brasileiro, ou seja, uma afirmação do território brasileiro, talvez nem precisasse existir, mas no parágrafo 2º, que diz que aquelas aeronaves e embarcações estrangeiras que estejam dentro do território brasileiro são também componentes do território brasileiro para fins de aplicação da lei penal, né? Isso é o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Mas isso seria claro, isso já seria evidente, né? Porque estaríamos dentro do território real brasileiro. Se essas aeronaves e embarcações estão dentro do território real brasileiro, é evidente que elas compõem o território real para fins de incidência da lei penal brasileira, tá bom? Então, olha só, pegaram um pouco essa diferença, pegaram um pouco essa distinção, se é pública ou é serviço do governo brasileiro, qualquer lugar. Se é mercante ou de propriedade privada, dentro do território brasileiro, por evidente, né? E quando estiverem no mar internacional ou sobrevoando este mar internacional, quando adentram o espaço aéreo ou ao mar territorial de outro país, não mais serão consideradas extensão do território brasileiro. Diga, acho que a Juliana ia fazer uma pergunta. Isso. Então, uma aeronave da FAB, enfim, do Exército, um navio do Exército que esteja atracado, uma aeronave que esteja pousada em outro país, ele vai seguir as leis daquele país, independente de ser do governo brasileiro. Não funciona como se fosse uma embaixada, digamos assim. Então, se a gente for pegar, veja só, se a gente for pegar essencialmente o que eu falei, uma coisa é a regra de direito penal, outra coisa é a regra de direito internacional, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a regra de direito internacional pode priorizar a aplicação ou julgamento do fato num determinado país. Essa é uma questão. A outra é saber quando o Brasil quer fazer incidir a sua lei penal brasileira, a despeito de outra, evidentemente, já ter sido aplicada.
Quando você faz a leitura do artigo 5º, a leitura do artigo 5º, parágrafo 1º, ela é muito clara em dizer que a lei penal brasileira se aplica às aeronaves e às embarcações onde quer que elas se encontrem, entendeu? Eu não fazendo a distinção se está em movimento ou se estão efetivamente estacionadas. Estou falando aqui das públicas, apenas das públicas. Então, quando você vai ver um crime praticado, ainda que esteja estacionada esta aeronave, o Brasil, por força do artigo 5º, parágrafo 1º, quer fazer aplicar a sua lei penal brasileira. Só que o grande ponto aqui, Juliano, é o seguinte, né? Quando você faz esta leitura, pode ser que por uma convenção interpartes entre dois países, nesta convenção interpartes, esta incidência da lei penal brasileira seja deixada de lado ou abandonada por uma regra que seja uma regra de direito internacional. Então, efetivamente, isso pode acontecer, sim ou não, como no caso das embaixadas. Você está entendendo? No caso das embaixadas, você pode ter uma pré-definição de regra de direito internacional. Só que isso envolve inter-relação de direito internacional. O que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar, nesse momento, exclusivamente a disposição do Código Penal. De acordo com o Código Penal, onde quer que essas aeronaves se encontrem, elas justificam a incidência da lei penal brasileira. Tá? Ela justifica a incidência da lei penal brasileira. Pode aplicar simultaneamente a lei de outro país? Pode, sem problema nenhum. Veja, um exemplo aqui importante, trazido pela Débora, que faz uma pergunta que veio no privado. Um bom exemplo não seria o caso do tripulante que foi pego com drogas no avião presidencial? Perfeito exemplo, né? Por quê? Porque nós tivemos um avião presidencial. Esse avião presidencial, a droga, inclusive, foi descoberta quando esse avião estava parado num outro país. E este crime ele foi praticado dentro desta aeronave. Justifica a incidência da lei penal brasileira? Com toda certeza. Aí vocês vão pensar o seguinte, mas aquele país onde o avião estacionou, onde a droga foi pega, este país não quererá a fazer aplicar a sua lei penal? Sim, e sem prejuízo nenhum. Os dois países podem querer aplicar a sua lei, porque a soberania e o seu conteúdo de lei penal foram efetivamente violados. Tá? Depois a gente vai ver outros casos nesse sentido, mas duplas aplicações de lei penal, elas efetivamente são possíveis, sim. Né? A Nicole pergunta, independente das 12 milhas? Sim, as 12 milhas são para definição de território real. Né? Ultrapassou as 12 milhas, é uma área internacional. E elas são extensões do território brasileiro justamente para além desses limites de 12 milhas. Tá? Então, são algumas peculiaridades nas quais nós temos que efetivamente pensar. O Bruno pergunta o seguinte, a extensão de território que trata o artigo 5º, parágrafo 1º, é feito padrão entre outros países para não haver confusão de território? Não necessariamente, Bruno. Veja, é o que eu falei, né? Regras de direito internacional são próprias do direito internacional. Às vezes as pessoas estabelecem determinadas convenções, né? Justamente para estabelecer um limite de aplicações de leis penais. E principalmente em outras áreas do direito, na questão da exploração de zona econômica e tudo mais, para não ferir a autonomia de outros países. Mas aqui no direito penal, o que importa é a sua soberania em fazer aplicar a sua lei penal específica. E isso não necessariamente impede, como eu falei, a aplicação de outra lei. Pode ser que dentro da estrutura normativa interna, o outro país queira fazer incidir a sua lei penal para outros limites, para outras razões de extensão territorial, tá certo? Nós temos as nossas, mas isso não se torna uma regra absoluta para outros países. Essa questão das 12 milhas náuticas, por exemplo, ela tem uma aplicabilidade mais extensiva. Então, boa parte dos países, para fins de aplicação de sua lei penal, seguem essa regra para evitar certos conflitos. Tá? Mas o que a gente tem que ter em mente, posso aplicar mais de uma lei? Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Dúvidas até aqui? Algumas vão surgindo, evidentemente. Vão colocando ali, a gente vai... Peraí, nesse exemplo de aplicar outra lei penal,
Pode se considerar ataque terrorista? Sim. Ataque terrorista, genocídio, tráfico internacional de drogas, né? Crimes que tenham múltiplos espaços. Por exemplo, o Brasil, depois a gente vai ver na extraterritorialidade, ele se obriga a reprimir atos de genocídio, crimes de genocídio, né? Então o Brasil se obriga a reprimir por tratado internacional crimes de genocídio. E nós temos que o Brasil vai querer aplicar a sua lei penal brasileira quando um brasileiro no exterior praticar um crime de genocídio. Claro que o país onde esse brasileiro estiver também vai punir, também vai reprimir aquele sujeito. Mas o Brasil quer priorizar, dizendo o seguinte: olha, se é genocídio eu não aceito, se é genocídio eu não concordo, e eu quero reprimir também, eu quero fazer aplicar a lei penal brasileira. Quando a gente lê o Código Penal, é uma leitura de soberania. São os espaços, as hipóteses em que eu quero fazer a aplicação da minha lei penal. Quando houver conflito normativo entre a incidência de um país e de outro, esse conflito normativo ele vai se resolver por regras de direito internacional público. Por quê? Porque, basicamente, alguém terá prioridade, pelo menos uma prioridade temporal, na incidência dessa lei penal. Isso é fato. Então, está alguém preso no Brasil, que cometeu crimes pelo mundo todo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do Abadia, um dos maiores traficantes do mundo, né? O Abadia cometeu um crime pelo mundo todo com o seu tráfico internacional de drogas e foi preso no Brasil. O Brasil o julgou, o condenou e tinha ele preso. Mas, num determinado momento, o Supremo Tribunal Federal, e depois com a concordância da Presidência da República, entenderam por bem acatar um pedido de extradição do governo norte-americano. E o Abadia foi, então, extraditado para os Estados Unidos, para que lá também ele fosse julgado e para que lá ele cumprisse pena. Então, respondendo, Dominique, né, nós temos, sim, a possibilidade de consideração de múltiplos crimes, inclusive quando se trata de um ataque terrorista ou de um outro crime que tenha gravidade similar, tá bom? Próximo ponto aqui, pessoal, é o seguinte. Olha só, nós estamos falando de primeira coisa que nós falamos aqui, nós falamos de território, né? Para dizer o seguinte: olha, eu vou aplicar a lei penal brasileira no território brasileiro, seja ele um território real, seja ele um território ficto, né? Foi o que nós falamos de início, seja um território real, seja um território ficto, mais uma vez. Agora, eu preciso saber o local do crime. Lembram-se que quando eu falei da aplicação da lei penal no tempo, nós estávamos falando de retroatividade e retroatividade da norma, eu cheguei num determinado momento para vocês e disse o seguinte: eu preciso saber qual é o tempo do crime, né? Em que momento se dá o crime, porque o crime é complexo, o crime é múltiplo, ele é formado por vários elementos, ele começa num determinado momento, mas não necessariamente se encerra naquele momento. Lembram-se que eu falei para vocês do crime de ação permanente, do sequestro, que pode demorar muito tempo? E aí todo esse tempo poderia, em tese, ser considerado como o tempo do crime. Eu falei para vocês que um homicídio ele pode ter o início de sua ação nesse instante e pode ter o resultado morte dias depois. Há um distanciamento possível entre a realização da ação e a ocorrência do resultado. E essa mesma complexidade, ela vai ser importante quando nós pensamos em locais, quando nós pensamos em espaços, não é verdade? O crime, ele pode ter a sua ação em um determinado espaço geográfico e pode ter o seu resultado num outro espaço geográfico. Verdade ou mentira? Né? Vamos começar com os exemplos mais chulos. Assim, eu entro numa rota de conflito com o Erivelto, quando nós estávamos indo conhecer com toda a turma as cataratas do Iguaçu. Fomos para Foz do Iguaçu e aí eu comecei a discutir com o Erivelto próximo à transposição da fronteira brasileira, ali na Ponte da Amizade, quando estávamos aproveitando aquele momento de descontração para ir fazer algumas compras no Paraguai, né? E a gente começa a discutir.
Eu fico muito nervoso com o Erivelto, eu saco a minha pistola e dou 2 tiros na perna do Erivelto e iria matá-lo em sequência dentro dessa discussão. Ele corre pela ponte da amizade, eu saio correndo atrás dele, ele transpõe a fronteira do Paraguai, nós ingressamos no Paraguai e lá dentro do Paraguai eu termino o meu intento criminoso, né? Encerro o meu intento criminoso. Aguardem bem uma coisa, a pergunta não é aplicarei a lei penal brasileira ou aplicarei a lei penal paraguaia? Muitos pensam que essa é a pergunta. Não. Então, veja, para o direito penal, tanto faz se o Paraguai vai querer aplicar a sua lei ou não. Tá? Para o direito penal, tanto faz. Para o direito penal, o que importa é saber se, neste caso, aplica a lei penal brasileira, sim ou não. E aí eu preciso definir o lugar do crime, né? Se eu não definir o lugar do crime, imprecisão dentro dessa complexidade de elementos, eu não vou saber se aconteceu dentro do território brasileiro ou não. Por quê? Porque a ação iniciou aqui, não iniciou? Começou no Brasil, é fato. E o resultado ocorreu só dentro do Paraguai. Sabendo desse contexto fático, essa primeira pergunta é para basear depois o que a gente vai ver na sequência como resposta para esse questionamento. A pergunta que eu faço para vocês, nesta hipótese, neste caso específico, da ponte da amizade, né, início da ação, território brasileiro, né, consumação do delito, resultado, território paraguaio. Pergunta, aplico a lei penal brasileira, sim ou não? Esqueçam se vão aplicar a lei paraguaia ou não. Eu nem sei, vocês não entendem de direito paraguaio e nem eu, né? Eu não vou precisar ficar lendo aqui com vocês o Código Penal paraguaio para saber se eles também vão querer aplicar a lei penal paraguaia. Imagine que loucura, a gente teria que estudar a legislação penal do mundo todo. O que nos importa aqui é saber se a lei penal brasileira se aplica ou não. Pergunto, se aplica ou não se aplica? Para saber isso, eu vou precisar compreender o lugar do crime. Pode falar, Erivelto. Eu creio que aplica sim, professor, porque no mínimo nós tivemos ali o disparo de arma de fogo dentro do território brasileiro. Tá registrada a sua então resposta. Então já foi um crime aqui já de início, né? Perfeito. Quem mais? Eu acredito que ele responderia só pela tentativa de homicídio e não pelo homicídio. Tá, uma resposta diferente agora da Débora. Thaís ia falar também. Eu acredito que ali, por ser tríplice fronteira, tem alguma convenção internacional. Então, teria que verificar essa questão dos direitos internacionais ali e como vai se destrinchar. Beleza. Eu acredito que sim, porque foi o local onde iniciou a ação do crime. Tá. Beleza. Quem mais? Vamos pensar. Diga, Pedro. Talvez aqui dentro do Brasil ele responda por lesão corporal, por ter levado 2 tiros em cada perna. Uhum. E na jurisdição do Paraguai ele responda por homicídio. Tá. Anotado. Tua resposta é muito parecida com a da Débora. Vamos inverter. Diga, Thaís. Pode ser chamado de plurilocais? Sim, é plurilocal. Eu tenho múltiplos locais entre divisas internacionais. Claro que é uma situação tanto quanto inusitada, né? Não é algo que a gente vai ver todo dia, talvez não veja, mas é uma possibilidade, vamos pensar assim, é uma possibilidade. Veja, para complicar um pouquinho mais, então, porque vocês me deram uma resposta, e agora eu inverto para ver se vocês mantêm essa mesma resposta. E se fosse o inverso? A gente já estava fazendo as nossas compras, eu e o Erivelto, o pessoal da turma lá no Paraguai, né? Estávamos dentro quando a ação inicia, ok? E o resultado ocorre no Brasil. Mais precisamente, essa pergunta é até mais para a Nicole, né? Que ela pontuou como local da ação, ou do início da ação, como um local importante para a consideração da incidência da lei penal brasileira. Nesse caso em que o começo se dá lá no Paraguai, o resultado se dá no Brasil, eu mantenho essa mesma lógica? Eu aplico também a lei penal brasileira? Ou neste caso, em que o resultado ocorreu no Brasil, eu deixo de aplicar a lei penal brasileira? Pelo que eu entendi do artigo 6º, eu acho que aplica-se também.
Perfeito, né? Você já matou a charada, na verdade, porque quem vai resolver esta situação é o artigo 6º. Isso é importante, Thaís, para uma seguinte situação. Olha só, o direito internacional, via de regra, nessas hipóteses de plurilocal, ele vai estabelecer regras de extradição, deportação, de priorização de quem vai fazer incidir a sua lei penal, né? Ou hipóteses de exclusão por alguma razão específica. Mas a regra geral de base para saber no Brasil se eu vou aplicar a lei penal brasileira é o artigo 6º do Código Penal. Então, a definição do lugar do crime para fins de incidência da lei penal brasileira, e a Nicole matou a charada, é o artigo 6º do Código Penal. E ele é um dispositivo que busca expandir a soberania do Brasil nos casos de aplicação da lei penal brasileira. O crime deixa de ser um lugar que seja conectado com um ponto do crime, mas que se estende sobre todos os pontos, sobre todos os elementos da realização criminosa. O lugar do crime é um múltiplo lugar, né? Então, coloquei aqui a ponte da amizade para vocês não esquecerem do exemplo posto, né? O artigo 6º diz o seguinte: considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, na ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Olha a extensão, é o que a gente chama de teoria da ubiquidade, né? Tendo em vista a multiplicidade de elementos na consideração do lugar do crime. É lugar do crime para fins de incidência da lei penal brasileira, onde a ação começou, né? Onde o resultado se deu, onde parte da ação se deu, né? Nós temos aqui, então, multiplicidade de incidência da lei penal brasileira. Aqui é o artigo 6º do Código Penal, tá bom? Artigo 6º do Código Penal na definição dessa regra do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Veja, Débora e Pedro, aqui um ponto importante, né? Eu não tenho como fragmentar a ocorrência criminosa para fins de consideração de crimes distintos. O crime é dotado de uma unicidade que vai envolver um nexo causal entre o fato em si e o resultado. Se ocorreu o resultado morte decorrente daquele fato, o crime é o crime de homicídio, entende? Independentemente de onde o resultado tenha ocorrido. Eu não tenho como responder por lesão corporal em um dos espaços, né? E, eventualmente, eu, num outro espaço, responder por um outro crime. Não, eu tenho que ter uma unidade. O Bruno até coloca aqui, achei que era igual ao filme, que os caras atravessam os Estados Unidos para o México para não responder o crime. Não, esse ponto é interessante, né? Esse ponto é interessante por um aspecto de jurisdição internacional, tá? Não que, vamos dizer assim, eles não respondam ao crime nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem processar o sujeito, podem buscar a sua punição, mas vamos supor que essas pessoas sejam mexicanas, aquelas que praticaram o crime e que conseguiram atravessar a fronteira. Os Estados Unidos terão uma dificuldade logística para fazer incidir a sua lei penal. Por quê? Porque eles jamais conseguirão uma extradição de um nacional, muito embora o México já tenha realizado algumas extradições de nacionais, né, como o famoso El Chapo, que foi extraditado, ainda que fosse nacional, do México para os Estados Unidos, mas, via de regra, não é isso que acontece. Então, transpõe-se a fronteira por uma questão de jurisdição, de conseguir... O filme não tá errado, ele tem o seu fundo de verdade, entendeu, Bruno? Ele tem um fundo de realidade, mas é justamente para você dificultar a incidência dessa lei. Mas, para fins teóricos, aqui a gente está trabalhando com hipótese, guardem sempre isso em mente. Em hipótese, aconteceu parte do crime no território brasileiro, o Brasil ele terá a legitimidade e o interesse para fazer incidir a sua lei penal brasileira. Essa é a regra. Tá? Aí você vai dizer assim, mas e o Paraguai? O Paraguai também, como eu disse, eu não li
o Código Penal paraguaio, mas certamente que um resultado criminoso ocorrendo no Paraguai no crime de homicídio, o Paraguai certamente fará aplicar a sua lei penal. E aí eles vão dizer o seguinte: mas professor, o cara vai estar lá dentro do Paraguai, porque o resultado ocorreu lá, foi preso pela polícia paraguaia. Como é que o Brasil vai fazer incidir a sua lei penal brasileira? Isso são outros 500, né? Isso é um problema de logística, um problema de direito internacional. O Brasil poderá pedir a extradição dessa pessoa, o Paraguai poderá conceder ou poderá negar, né? Pega, por exemplo, aquele caso do italiano, que por anos e anos foi requerida a extradição pela Itália. Como é que é o nome dele? O Cesare Battisti, né? O Battisti, lá, o italiano. Por muito tempo a Itália quis que ele fosse extraditado. Ele ficou muitos anos no Brasil antes que a extradição acontecesse. Então, quer dizer, normalmente quem terá uma prioridade no fazer incidir a lei penal é o local em que a pessoa estiver. Mas isso não exclui a aplicabilidade, isso não exclui a hipótese de se fazer incidir a legislação penal brasileira, tá bom? Então, qualquer lugar em que eu tiver ação ou omissão, no todo ou em parte, lugar do resultado, ou lugar onde deveria produzir-se o resultado, tá bom? Emanuele, achei que sempre que ocorresse um crime, a pessoa que o praticou deveria responder no crime no seu país de origem. Não, não necessariamente, né? Não é essa a regra, ela pode inclusive responder em múltiplos países. Depois a gente vai ver um pouquinho mais com base em exemplos que são exemplos práticos, tá bom? E existem regras que são regras de extraterritorialidade. Veja que loucura! E isso conecta um pouco com essa dúvida que teve a Emanuele nesse exato instante, né? Por quê? Porque o Brasil, em alguns casos, ele pretende, de acordo com o seu Código Penal, fazer incidir a sua lei penal a crimes praticados em territórios estrangeiros. Olha só, né? Está dentro do território estrangeiro. Não é nem território ficto, nem território real brasileiro. E o Brasil escreve no seu Código Penal que para determinados crimes praticados dentro do território estrangeiro, pela sua soberania, ele fará incidir a sua lei penal. Certamente, Manuel, que nesses casos, o país detentor do território também fará incidir a sua lei penal brasileira, mas o Brasil não dispensará a incidência da sua múltipla incidência de leis penais. E existem duas hipóteses, né, que a gente pode colocar aqui como gêneros que são divididos em subespécies, ok? Existe uma extraterritorialidade incondicionada, que é aquela prevista no inciso 1º do artigo 7º, e existe uma extraterritorialidade condicionada, que depende do preenchimento de uma série de condições para que o crime se veja processado, julgado, para que a lei penal brasileira incida. Tá? Muito disso, para você entender, basta que você faça a leitura do artigo 7º. Né? Não precisa aqui estabelecer uma regra de memorização, nós não temos que memorizar todas essas hipóteses, nós temos que entendê-las em essência. Isso que é o mais importante, para saber onde olhar, quando você se deparar com uma situação criminosa, quando você se deparar com o crime, você tem que saber, olha, eu preciso saber que, para aplicar a lei penal brasileira, eu vou olhar onde, né? Eu vou olhar em que situação, em que contexto esse crime foi cometido, para saber se a lei penal brasileira se aplica ou não se aplica. As hipóteses de incondicionada, né, que não dependem do preenchimento de condições mais específicas, de detalhes mais específicas, para que a lei penal brasileira seja incidida, são essas 4 aqui. Tá? Primeiro, crime praticado no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República. Incidência de soberania. Né? Incidência de soberania. Veja só. Presidente da República atacado em sua liberdade ou sua vida no exterior, aplica a lei penal brasileira, independente de qualquer coisa. Como se, vamos supor o seguinte, o Adélio Bispo
naquele atentado contra o Jair Bolsonaro. Imagine que esse atentado tivesse sido praticado durante uma viagem internacional, que o presidente estivesse dentro da Argentina e lá na Argentina houvesse ocorrido esse crime contra o presidente da República. Aplica a lei penal brasileira? Aplicaria a lei penal brasileira. Né? Basicamente, aplicaria a lei penal brasileira. Então, estas hipóteses aqui são hipóteses de preservação da soberania brasileira. Quando se ataca o chefe de Estado, na figura do presidente da República, ou quando se ataca o patrimônio, quando se ataca a administração pública brasileira, né? Quando você ataca a União, o Distrito Federal, os estados, territórios, municípios, quando há um ataque às organizações brasileiras, né? Seja por sua soberania na questão do chefe de Estado, seja no patrimônio brasileiro, seja para a idoneidade da administração pública, aplica-se a lei penal brasileira. As hipóteses são muito claras, né? Contra o patrimônio, fé pública da União, do distrito, do território, do município, né? Sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, crimes de peculato, crimes de furto, crimes de roubo, que envolvam este patrimônio ou a fé pública, falsificação de selos, falsificação de moedas, aquilo que interessa realmente ao exercício da soberania do Brasil, faz incidir a lei penal brasileira. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, imagine vocês que nós temos um representante da Petrobras que vai fazer uma viagem para o exterior para criar uma exploração, buscar uma exploração num campo de petróleo, em Angola, ou em outro país africano. E lá esse representante pratica um crime que prejudica a administração pública, se deixa subornar, entendeu? Ele deixa-se ser, vamos dizer assim, ser atraído por uma corrupção. Essa corrupção deste agente público, um crime contra a administração pública no exterior, interessa ao Brasil e justifica-se a aplicação da lei penal brasileira. Também o crime de genocídio, já falei disso para vocês. O que é o genocídio? O crime de genocídio é aquele em que você atenta contra a vida de diversas pessoas, buscando a eliminação de um determinado grupo por razões de preconceito, né? Razões de religião, de raça, de credo. Então, você atenta contra a vida das pessoas, buscando destruir determinado grupamento social. Este é o crime de genocídio. Sempre que um genocídio for praticado por um brasileiro ou por alguém que é domiciliado no Brasil, que mantém o seu domicílio no Brasil, o Brasil buscará em fazer incidir a sua legislação penal brasileira. Então, essas são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E existem hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que dependem do preenchimento de algumas condições, né? Depois a gente vai ver um pouquinho quais são essas condições, mas o crime praticado por brasileiro no estrangeiro pode justificar a incidência da lei penal brasileira. Um crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, como o terrorismo, alguém falou hoje de terrorismo, como o tráfico de drogas, né? Sempre que um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado for praticado, o Brasil poderá fazer incidir a sua lei penal brasileira. Até por uma sistemática logística, né? Quando você se depara com um crime, o Brasil pode fazer incidir a sua lei penal brasileira, que tem repressão por tratado ou convenção. E uma terceira hipótese, praticados, isso eu já falei hoje para vocês, em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Lembra-se que eu falei para vocês isso? Estava lá no território estrangeiro, é mercante, é de propriedade privada, não é extensão territorial, mas é uma hipótese de extraterritorialidade que permite a aplicação da lei penal brasileira naqueles casos em que o crime não seja julgado no território estrangeiro, tá? Essa regra aqui, ela pressupõe a presença de algumas condições específicas que a gente já vai ver no Código Penal, tá? Acho que, na verdade, vou deixar para a gente ver
na próxima aula quais são as condições dessa territorialidade incondicionada, e aí a gente vai ver também alguns casos, alguns exemplos práticos, né, da incidência da lei penal brasileira envolvendo regras de territorialidade e extraterritorialidade. Então, por exemplo, ali consta a seguinte pergunta: houve um caso de um paranaense que foi preso na Indonésia por tráfico e lá esse crime é penalizado com a pena de morte. Nesse caso, nossa legislação não poderia ter evitado, e justamente essa é uma das hipóteses práticas que a gente vai tratar na próxima aula, né? O caso do Rodrigo Duquerque, alguma coisa assim, o sobrenome dele não me lembro, decor, mas eu vou trazer, a gente vai falar um pouquinho desse caso, que é a pena de morte aplicada na Indonésia. A gente debate um pouco mais na próxima aula, tá bom, Dominique? O caso do Juan Carlos Ramírez Abadia, o caso do traficante, o caso Legacy, né, aquele acidente em que envolveu o avião da Gol e o Legacy, né, e também o caso, aqui os dois brasileiros que ficaram famosos por suas condutas potenciais no exterior, né, o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar naquela situação lá em Paris e o Ronaldinho Gaúcho na sua situação no Paraguai. São dois casos interessantes para a gente falar sobre a aplicação da lei penal brasileira. Mas a gente não vai dar tempo hoje, porque já são 9h10, então para não ficar encavalado, a gente fala um pouquinho desses casos. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, na próxima aula vamos falar um pouco a respeito deles, tá? E me lembrem também de falar na próxima aula das condições para a incidência dessa territorialidade condicionada, até porque muitos desses casos aqui falados são casos que envolvem crimes praticados por brasileiro, né, no estrangeiro. E para que eles sejam punidos no Brasil, para que incida a lei penal brasileira, tem que ter uma série de circunstâncias, né, uma série de condições. Por exemplo, a lei penal brasileira só vai incidir nesses casos se esta pessoa ingressar no Brasil. Se nunca mais essa pessoa ingressar no Brasil, ou se ingressar após o prazo prescricional, o Brasil não vai fazer incidir a sua lei penal brasileira. Para que o Brasil faça incidir a sua legislação, entre outras hipóteses que depois a gente vai ver com calma na aula seguinte, o crime tem que ser crime tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Se não for crime no estrangeiro, né, não vai ser reprimido no Brasil. Se o sujeito fumou maconha na Holanda e depois ele veio para o Brasil e ele postou uma foto dele fumando maconha na Holanda, né, quando ele ingressar no Brasil, ele não poderá ser punido de acordo com a legislação brasileira por ter fumado maconha na Holanda. Por quê? Porque lá não é reprimido enquanto crime, né? Se o sujeito casou com 3 mulheres na Arábia Saudita, quando ele retornar para o Brasil, ele não vai poder ser preso, julgado, processado criminalmente por bigamia. Por quê? Porque lá naquele país o casamento múltiplo é autorizado. Então, veja, todos esses aspectos acabam sendo importantes. O perceber essas condições são importantes também para que se entenda um pouco mais sobre extraterritorialidade condicionada. Essas condições são para essas hipóteses aqui. Para aquelas outras, essas aqui não. Para essas hipóteses, quando eu falo da incondicionada, não precisa nada, tá? Basta a ocorrência do crime. Aí você vai dizer, mas se o sujeito não entrar no Brasil, não tem como fazer aplicar a lei penal brasileira. Em tese, você não poderá fazer cumprir, né? Mas você poderá buscar a aplicação da lei penal brasileira. Por exemplo, você vai julgar o sujeito, você pode até condenar o sujeito, você vai dar os meios para que ele se defenda, mas você só vai conseguir aplicar a lei penal se ele estiver no Brasil, né? Quem tem o corpo da pessoa fará aplicar a sua legislação com maior facilidade. Essa questão da Indonésia, só para a gente já antecipar e não ficar no ar uma ausência de resposta, ela é muito peculiar. Por quê? Porque a hipótese ali de tráfico internacional, né? Tráfico internacional. Então, o sujeito sai no avião do Brasil, ele vai até a Indonésia. Veja, há uma regra de territorialidade, inclusive, que justifica a incidência da lei penal brasileira. Concordam comigo? Ele saiu com essa droga do Brasil. Quando ele sai dessa droga do Brasil,
uma das ações tem início no Brasil, território brasileiro. Então, nesse caso do Rodrigo, da Indonésia, Rodrigo Goulart, desculpa, agora eu lembrei o nome, Rodrigo Goulart. No caso do Rodrigo Goulart, aplicaria a lei penal brasileira? Aplicaria a lei penal brasileira. Quando ele pousa na Indonésia, né, e a droga é apreendida na Indonésia, a Indonésia diz: eu, Indonésia, quero fazer aplicar a minha lei penal. Por quê? Porque o crime aconteceu na Indonésia, né? Então, o tráfico aconteceu tanto no Brasil quanto aconteceu na Indonésia. Então, multiplicidade, o crime é plurilocal, como falou a Thaís de início. Não há um choque necessário, como às vezes a gente pensa ter, de excludente de incidência de legislação. A Indonésia tem tanta legitimidade para fazer incidir a sua norma quanto o Brasil. O que fez o Brasil nesse caso? Por discordar da incidência da pena de morte, fez um pedido de clemência e de extradição para que o Rodrigo Goulart fosse extraditado para o Brasil e o Brasil se comprometeria a impedir a pena aqui no Brasil, né? Para evitar, portanto, a pena de morte. Mas esse mecanismo é um mecanismo de direito internacional. Qual foi a resposta que a Indonésia deu? A Indonésia falou: não, negativo. Se o crime aconteceu aqui, pode ter acontecido aí também. Mas ele foi preso, julgado e condenado aqui e, portanto, tem legitimidade para o exercício da minha soberania e a pena será executada aqui na Indonésia. Ok? A mesma coisa em outras situações invertidas. Por quê? Porque pode ser que alguém tenha saído da Indonésia, chega no Brasil, né? E no Brasil, esta pessoa recebeu ali a atenção das autoridades policiais e foi presa por tráfico de drogas, ok? Vamos supor que seja um indonésio. O Brasil quererá fazer aplicar a sua lei, né? E a Indonésia pode pedir: não, manda ele para cá que nós vamos resolver, nós vamos aplicar a nós. Muito provavelmente o Brasil negará uma extradição, dizendo que aqui será aplicada a lei penal brasileira, e o Brasil não extradita para países em que se aplica a pena de morte. Percebe? Nós temos um duplo conflito, que é um conflito de direito internacional, que vai se resolver no âmbito internacional, mas que para nós, penalistas, estudiosos do direito penal, o mais importante a saber é quando que a lei penal brasileira é aplicada. Entendeu? Então, no caso do Rodrigo Goulart, era aplicável a lei penal brasileira? Sim. O Brasil buscou tentar aplicar? Sim. Inclusive para fins de clemência? Também sim, né? Mas não conseguiu. Por quê? Porque o sujeito estava lá e a Indonésia fez prevalecer, tendo, então, o corpo do indivíduo para a execução da pena à sua disposição. Sei que é um pouquinho complexo, né? São questões um tanto quanto complexas de direito internacional que se misturam, de certa maneira, com direito internacional, mas pouco a pouco a gente vai entendendo. Na próxima aula a gente volta, vamos fazer um estudo de casos práticos, portanto, em que ocorrem essas situações, vou verificar outros. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de outros casos práticos, que são múltiplos também, podem trazer na aula seguinte, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Tranquilo? Professor. Diga, Pedro. Esse mecanismo de extradição, às vezes, não pode ser usado como uma fuga? Por exemplo, eu vejo num caso contrário. Vamos supor que, no caso do Goulart, ele fosse exatamente o contrário. Um traficante da Indonésia viesse aqui para o Brasil, mas o Brasil, por prevalecer a vida e não ter a pena de morte, ele fica aqui, ele é preso aqui e continua vivo, já que na Indonésia ele seria morto. Então teria um mecanismo de fuga, assim, Pode acontecer, né? Quando muito se discutiu sobre o Cesare Battisti, que ele teria vindo para o Brasil, né, para se furtar a aplicação das regras do direito italiano, e muito se considerou, ele veio porque não haveriam condições mínimas lá na Itália e haveria um desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, e por isso ele teria vindo
para o Brasil como uma maneira de se esconder. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é de todo se negar essa possibilidade. Você buscar um amparo, uma rota de fuga num país em que não tem aplicação da pena de morte para evitar uma execução. Pode sim. Não é descartável essa possibilidade, não. Tá bom? A Nicole também pergunta se a Corte Interamericana de Direito se envolve. Na verdade, nesse caso, né, pode se envolver se a gente estiver trabalhando com um conflito entre países americanos, mas acho que nesse caso houve uma reclamação, inclusive, para a Secretaria da ONU, né? Porque não envolve países necessariamente americanos, mas envolve um conflito de jurisdições internacionais, de hipóteses. Eu lembro que nesse caso foi feita uma reclamação para a ONU, inclusive, diante do tratamento não humanitário e não a aceitação da clemência, né? Então, teve sim, os organismos internacionais, eles podem ser envolvidos nessa situação, sim, Nicole. Tá bom? Então, pessoal, é bem peculiar, né? A nossa temática aqui de aplicação da lei penal no espaço, ela envolve uma série de elementos bem interessantes. Então, se quiserem fazer alguma leitura conectada, né, com a temática, estamos falando de lei penal no espaço, territorialidade e extraterritorialidade, tá bom? Valeu, pessoal. Diga, Deise. Pode falar. Quando que não se aplica a teoria da ubiquidade? Nesse caso, né, a base é a base da ubiquidade para a definição do lugar do crime, né? Então, quando a definição do lugar do crime, a teoria é a teoria da ubiquidade, tendo em vista a multiplicidade dos aspectos do crime sendo considerados para a definição do lugar do crime. Um exemplo de não aplicação da ubiquidade para fins de consideração dos elementos do crime é na definição do tempo do crime. O tempo do crime ele se dá de acordo com a aferição da teoria da atividade, que aí eu levo em consideração a ação e a omissão ao invés do momento do resultado. Então, quando a gente fala em ubiquidade, a gente está usando esse termo pela sua percepção plural, né? Pluralidade de elementos, tudo que eu considero para a definição do lugar do crime. A definição do lugar do crime, então, ela se dá de acordo com a teoria da ubiquidade, pelo menos dentro da estrutura da legislação penal brasileira, entendeu? Tá, porque quando ele fala em plurilocais, deixa eu ver aqui, comarcas diversas, mas é no mesmo espaço territorial? Veja, essa história quando você fala, por exemplo, a gente está falando aqui em uma definição de território brasileiro, tá? Sim. Definição de território brasileiro para justificar a aplicação da lei penal brasileira. Nós não estamos falando ainda em regras processuais de definição de jurisdição. O que isso quer dizer, né? Quando a gente vai pensar dentro do território brasileiro, o Brasil é dividido em estados. E os estados definem competências. Essas competências, elas são competências processuais. E essas competências processuais, elas dependem de regras próprias, que são regras do direito processual, entendeu? Que nada tem a ver com essas regras que a gente está pré-definindo de aplicação da lei penal brasileira. Então, cuidado para não confundir agora. Essas divisões interestaduais vão definir regras de direito processual e o espaço em que cada estado exerce a sua competência jurisdicional, entendeu? Então, aqui, ó, às vezes a gente confunde muitas coisas, e é natural. E bom que você fez essa pergunta, justamente para a gente diluir essa primeira confusão. Estados... Então, regra geral, o que vale é o local da ação. Não, o que vale é tudo, para fins de definição de incidência da lei penal brasileira, entendeu? Tá. Ó, direito penal, vamos colocar desse lado, tá? Direito processual penal, vamos colocar desse lado. Direito processual, eu vou definir se o crime aconteceu num município, se aconteceu num determinado estado, eu vou definir competência de qual município, de qual vara criminal vai julgar aquele fato. Tem regras próprias, não vamos entrar nelas agora para não confundir. Tá? Direito penal, aplicação da lei penal brasileira. Em quais hipóteses vou aplicar a minha lei penal brasileira? Ok? Lugar do crime.
qualquer elemento de conexão do crime com o território brasileiro justifica a incidência penal da lei brasileira. Entendeu? Então, a ação aconteceu no Brasil, aplica a lei penal brasileira. Resultado aconteceu no Brasil, aplica a lei penal brasileira. O resultado deveria acontecer no Brasil, aplica a lei penal brasileira. Só uma partezinha da ação aconteceu no Brasil, aplica a lei penal brasileira. Isto é a ubiquidade correlacionada à sobreposição da lei penal brasileira. Entendeu? Entendi. Vamos, Então, só vamos dividir bem as coisas, processo, né? Direito penal. Aqui é um exercício de soberania. Direito penal é um exercício de soberania. Processo é um exercício de jurisdição, divisão de competências, espaços, como que eu vou aplicar a lei no município, no estado. Então, a coisa muda um pouquinho de figura, tá bom? Porque aí, aí eu vou estar regulando dentro do Brasil. Aí não é mais soberania, é simplesmente uma divisão de jurisdição. Tá bom? Ok. Obrigada. Qualquer dúvida, manda lá, tá? Valeu, pessoal. Passei um pouquinho aí com as dúvidas, mas vão lá, correm lá, tá? Tchau, tchau.